Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão. Esse é o pós-jogo, depois da derrota de 2-1 para o Santos na Vila Belmiro. Quarta rodada do Campeonato Brasileirão. O Vasco que já vinha numa semana muito conturbada, muito difícil, depois da demissão do Fernando Diniz, após a gente ter perdido também para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Carioca. A gente sofrendo muito a semana toda, vem para esse jogo com uma nova expectativa, gerando esperança, e mais uma derrota. Hoje o Vasco ocupa a 20ª colocação no campeonato. Vamos falar um pouco sobre o jogo depois da vinheta. Estamos de volta, galera. A gente segue aí fazendo o nosso trabalho. A nossa obrigação é dar sequência aí nas informações, mesmo com cara de bunda. Vamos falar sobre o jogo e esperar, né, que as coisas melhorem. E o jogo em si até começou legal. Logo no iniciozinho do jogo eu já estava percebendo ali uma postura melhor do Vasco, uma organização, né, o Vasco indo para cima, dominando as jogadas, mais volume de jogo, marcando pressão. E engraçado, né? Lembrou o time do Diniz em muitos momentos que a gente, sempre com o time do Diniz, a gente tinha aquela expectativa, aquela esperança de que estava começando bem, que o Vasco ia jogar bem. E foi assim o início do jogo, o Vasco dominando o jogo. Ali por volta dos 10 minutos, o Nuno perdeu um gol na cara do Brazão, cara. E esse já tinha sido o terceiro ataque do Vasco. Tava mesmo um jogo gostoso, legal, maneiro de ver. E aí, cara, esfriou um pouco, até 24 minutos ali, 23, 24 minutos, o Vasco dominando as ações, mas o jogo ficou um pouco mais morno, mas mesmo assim a gente estava no controle. Vem o Neymar num contra-ataque, o Moisés mete a bola para ele e ele toca na saída do Léo, na esquerda do Léo Jardim. Gol do Santos, 1-0. O Santos não tinha dado um chute a gol. Vasco com volume de jogo. Santos faz 1-0. Como sempre, acontece isso com o Vasco. E o Neymar, babaca, como sempre, né? Tentou simular uma agressão e, sempre motivo de chacota. O Neymar sendo Neymar, né? Ele definitivamente não é um cara sério que mereça o nosso respeito, de um ídolo do futebol que ele seria se fosse uma pessoa confiável, minimamente confiável. Um cara que tenta o tempo todo manipular, enganar, ludibriar, né? Não é exemplo para ninguém de nada. Mandando a torcida do Vasco calar a boca, debochando, né? E enfim. E aí depois do gol, cara, o Vasco continuou no ataque, continuou finalizando, continuou jogando melhor, virando bola, pegando rebote, mais volume de jogo. E assim, não é todo mundo que concorda comigo aqui de onde eu vi o jogo, mas cara, eu achei que o Vasco estava jogando bem. E aí, cara, já no finalzinho do primeiro tempo, mais ou menos ali aos 42, 43 minutos, o Andrés cruza uma bola da esquerda, o Barros, chapa, gol do Vasco. Vasco jogando melhor desde o início, não merecia estar perdendo de 1-0, o Vasco faz o gol de empate, a gente fica feliz. 6 minutos de acréscimo e não aconteceu mais nada. Final do primeiro tempo. Lembrando, né? O gol do Vasco
ele saiu de uma interceptação do Piton. Ali no meio do campo, o Piton roubou uma bola, rolou para o Andrés cruzou rasteiro para o Cauã, ele chapou no contrapé do Brazão e aí fez o gol do Vasco. Poucas foram as jogadas boas que o Piton fez no jogo, cara. O Piton, para mim, só não foi pior do que o desastre PH. E aí nenhum cartão amarelo no primeiro tempo, nem vermelho, nem nada. O Thiago Mendes seguindo ali naquele duelo pessoal com o Neymar puto, primeiro por causa dos 6-0, que ele saiu chorando e não engoliu. Segundo, porque ele tem um histórico com o Thiago Mendes, que quando o Thiago jogava no Lyon e ele no Paris, o Thiago quebrou ele. Isso é verdade. Então ele é escamado com o Thiago Mendes. Nunca se deram bem. Só que não justifica as palhaçadas que o Neymar estava fazendo. Cara, o Neymar chegou a simular uma cabeçada do Thiago Mendes no nariz dele, porra, do lado do juiz. Ele é muito babaca, tá? O cara não faz nenhuma falta e o outro fica tentando provocar a expulsão. E assim, só ele que não estava vendo que ele estava passando vergonha na televisão, né? E aí vem o segundo tempo, nenhuma substituição. 4 minutos do segundo tempo, o Neymar continua fazendo a mesma coisa, simulou uma cotovelada do Thiago Mendes, se jogou de novo. Ele estava de todas as maneiras tentando provocar a expulsão do Thiago Mendes, porque o Vasco estava jogando melhor, com mais volume de jogo, e eles estavam fazendo de tudo para tirar um jogador do Vasco. Era muito claro isso, tá? Muita chuva, o jogo seguiu morno até os 15 minutos. Nuno Moreira jogando mal. Eu aqui torcendo pela entrada do Marino, torcendo pro nosso treinador fazer uma substituição, jogar o time mais para cima. E o Lazzaroni nada de mexer no time, incorporando ali o Fernando Diniz. Até que aos 15 minutos, falha grosseira do PH, que subiu de cabeça e tirou a bola. A bola estava no domínio do Saldívia, tranquilona, ele ia dominar a bola e sair jogando. Aí o PH, imbecilmente, não vou chamar o PH de imbecil, imbecilmente, ele tira a bola cai nos pés do Neymar. O Neymar dá um tapa na frente, avança mais um pouquinho, o Léo Jardim ameaça sair, o Neymar cavadinha por cima, 2-1 Santos, e aí a casa caiu, né? O Santos foi 2 ou 3 vezes ao ataque o jogo inteiro, fez 2 gols, aproveitamento de um cara que é polêmico, que eu não vou chamar de mau caráter, mas que tem caráter duvidoso, mas joga muito. É diferenciado, faz diferença. E essa foi a tônica do jogo. Entrou o Cuiabano, Brenner e Marino. Saiu Rojas, Nuno e Piton. O Lazzaroni, de novo, lembrando o Diniz, né? Fazendo pacote de mexida, tirando todo mundo de uma vez só. A gente sem entender nada. E a galera já estava impaciente, né? Ele demora muito para mexer, o time já estava perdendo. E é sempre assim, mesmo esquema do Fernando Diniz. Espera tomar um gol para depois mexer em todo mundo e ir para o desespero. Aos 33, ele tira o Spinelli e coloca o David. O Vasco ficou mais ofensivo, acertou um pouco mais ali, porque senão ele ia aglomerar o Brenner com o Marino mais ali em cima e mais o David. Então ele tirou o Spinelli, recuou mais o David. Ficou legal, porque o Brenner
joga mais enfiado, ali aonde o Spinelli joga. Então, eu acho que a ideia dele acabou sendo boa. O Vasco ficou mais ofensivo. E aí estava Brenner, David, Marino, Andrés, tudo no ataque. Mas isso não deu certo. O time ficou mais atabalhoado. E enquanto isso, o Neymar fazendo as palhaçadas dele, fazendo embaixadinha, debochando, se jogando na placa, na linha de fundo. Lamentável, cara. Patético. Patético assistir o Neymar fazendo graça, se comportando mal e debochando do adversário. É o mesmo time, tá? Lembrando, é o mesmo Santos que protagonizou aquela palhaçada que o Soteldo fez num jogo contra o Vasco, de subir na bola e ficar debochando da gente. É o mesmo Santos, entendeu? Por isso que eles passam lá, os sufocos que eles passam, porque eles são arrogantes e idiotas, entendeu? São idiotas. 6 minutos de acréscimo, não aconteceu mais nada. Fim de jogo, o Vasco é o 20º colocado do Campeonato Brasileiro. Difícil seguir esse vídeo até aqui. Mais uma vez, gravando um vídeo triste, desmotivado, mas fazendo o meu trabalho. Agradeço a vocês demais, a quem ficou comigo até agora, até o final do vídeo. A gente está sofrendo junto, mas eu creio que a gente vai comemorar junto. Nós voltamos em seguida. Logo cedo a gente deve voltar com o que o Lazzaroni achou do jogo, com as estatísticas, as opiniões, como foi o comportamento dos jogadores, as reações, mas de mais a gente não tem mais nada para falar, não tem nada de bom. Boa noite a vocês, saudações vascaínas, tamo junto, fui!